Olá a todos, meu nome é Luciano, eu faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais, e estamos aqui para darmos continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto que promove o estudo dos livros da coleção Fonte Viva. Atualmente estamos com o livro Pão Nosso e sempre buscamos, na leitura de um dos capítulos que a gente faz, às segundas, quartas e sextas, extrair as mensagens que possam contribuir com a nossa caminhada, com a nossa jornada, contribuindo com a nossa evolução espiritual, contribuindo com a construção de um mundo melhor, né? Buscando, através das bases do Evangelho do Cristo, as ferramentas que a gente precisa para trabalhar nesse mundo de forma cada vez mais efetiva, realmente contribuindo para que a gente construa um mundo melhor. E a gente sempre pede a espiritualidade que nos ilumine nesse momento, que Jesus nos inspire, nos traga essa luz necessária para que a gente possa realmente contribuir com esses que nos ouvem, com todos vocês que nos ouvem e nos assistem. O capítulo de hoje é o capítulo 43 do livro Pão Nosso e tem como título Boas Maneiras. E assenta-te no último lugar, nos disse Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10. O mestre, nessa passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe, ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressado pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiverdes com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusqueis com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim de que o próximo possa te compreender. Impondo normas ou exigindo poder, nada conseguirás, senão estabelecer mais fortes perturbações. Essa passagem é do dia de hoje, e hoje é 15 de outubro de 2021, Dia dos Professores. Ela nos traz uma mensagem que nos remete muito a aqueles que têm como missão educar, né? Trazer a educação. Nosso grande mestre, Jesus, né? Com a sua grande obra, o Evangelho, que ele nos deixou. E agora há pouco eu estava lendo um material e eu não lembro o nome do livro, mas tinha uma frase que eu achei muito interessante. E a frase nos falava que o Evangelho é o templo de ideias infinitas, miraculosa escola das almas, estabelecendo a nova humanidade. O Evangelho que nos foi deixado pelo Cristo, justamente com o propósito de transformar,
de construir cada vez de forma mais sólida essas almas que têm como esse momento da humanidade, que tem como esse planeta uma escola que nos dá a oportunidade de crescimento, de edificação. E os grandes ensinamentos desse mestre são o amor, a caridade, o respeito, a compaixão, que nos ensinam a olhar para o nosso próximo como gostaríamos que se fosse olhado para cada um de nós. E esse tema de hoje, né, esse título de hoje, Boas Maneiras, que nos diz para nos assentarmos no último lugar, é uma das maiores formas de nos ajudar a contribuir com essa caminhada, né, dessa escola de almas, de forma realmente eficiente, né, de forma eficaz. Muitos de nós já teve a oportunidade de ter acesso a ensinamentos, aos ensinamentos do Evangelho de uma forma um pouco mais ampla, de uma forma um pouco mais clara, que muitos dos outros que estão à nossa volta. E muitas das vezes a gente quer trazer esses ensinamentos porque sabemos que esses ensinamentos contribuíram fortemente com o nosso crescimento, com o nosso equilíbrio, com a conquista de paz, com a conquista de uma caminhada um pouco mais eficiente, né, de muitos daqueles que estão à nossa volta. E queremos contribuir trazendo esses ensinamentos para aqueles que estão à nossa volta, os quais amamos, né, e queremos ajudar, auxiliar nessa jornada. A gente fala sempre de ajudar os que estão caídos à nossa volta, né, na nossa caminhada. Quantos nos deparamos que se encontram caídos ao nosso lado? E muitas vezes a gente quer trazer esses ensinamentos que a gente já conquistou para a vida daqueles. E temos por objetivo doutrinar a vida dessas pessoas. E essa passagem nos traz justamente isso, né? Que antes de levar qualquer coisa, né, que nós já absorvemos para as pessoas que estão ao nosso lado, nós devemos respeitar aquele ambiente íntimo desses irmãos que estão à nossa volta. Que nós possamos nos assentar nos últimos lugares, que ao adentrar esses ambientes, nós não devemos querer buscar lugar de destaque, não queremos ter a evidência para poder transmitir o maior ensinamento, o maior número de ensinamento possível, o maior número de ensinamentos possível. Nós devemos sim, né, respeitar esses ambientes nos quais adentramos. Esses ambientes íntimos que são o coração, que é o ser de cada um, que é o coração de cada um daqueles que estão à nossa volta. Ainda que muitas vezes percebamos, né, que esses agrupamentos que estão à nossa volta estão enganados em suas finalidades ou intenções, nós ainda assim devemos respeitar. Porque cada um tem o seu tempo de transformação. Cada um tem o seu momento de ser sensibilizado pelas questões da vida para que ele se torne apto a receber, a compreender e a transformar a sua vida através desses ensinamentos, né? O Evangelho, essa escola miraculosa de almas, né? Com certeza ele contribui fortemente para isso. Mas não é querendo colocar à força esses ensinamentos nos corações daqueles que estão à nossa volta, é que nós vamos conseguir transformá-los, né? No final do texto aqui nos fala, né? Impondo normas ou exigindo poder, ainda que essas normas sejam as normas do Evangelho, nada conseguirá senão estabelecer mais fortes perturbações. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, assevera-se que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Ele seguia corrigindo e amando, e dizia sempre que estava aqui por cumprir a lei. Então, para poder acessar os corações dessas pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes caídas ao nosso lado, é preciso primeiro que a gente ame, que a gente respeite, que a gente tenha o máximo de respeito para adentrar aquele ambiente íntimo do nosso irmão. E aí sim, cumprindo a lei, através do nosso exemplo,
exemplificando o Evangelho do Cristo através da nossa conduta, é que nós vamos poder contribuir e ajudar a corrigir aquelas pessoas, a corrigir aquele ambiente que está ao nosso lado. Essa palavra corrigir, ela soa de forma muito pesada, porque parece que a gente tem autonomia para entrar lá e consertar alguém. Cada um de nós será responsável pelo reparo de si mesmo, né? E quem vai conseguir fazer isso, vai fazer isso através dos ensinamentos do Cristo, através do Evangelho. Ainda que tenha por outros nomes, mas o Evangelho do que Cristo se faz presente no nosso momento da humanidade das mais variadas formas. E cada um será responsável pela sua própria correção, mas cada um contribuirá mais fortemente para essa correção desse ambiente, dessa humanidade na qual a gente precisa cada vez mais dar um rumo mais sólido para ela, cumprindo a lei de Deus, vivenciando a lei de Deus, ou seja, educando através do exemplo. E esse exemplo, o maior exemplo que a gente pode dar é amar as pessoas que estão à nossa volta, amar o nosso próximo. E amar é respeitar o tempo de cada um. Então, que a gente tenha boas maneiras para respeitar o ambiente íntimo de cada um. Que a gente possa contribuir com o nosso grande mestre, que é Jesus, sendo também mestres, porque somos perfectíveis e temos a possibilidade, sim, de ajudar a construir esse mundo, de educar nesse mundo, mas que seja através do nosso exemplo, através da nossa conduta, e não somente através das nossas palavras. Porque a gente só consegue perceber que a nossa caminhada está sendo realmente produtiva, sólida, a partir do momento que as nossas palavras, baseadas no Evangelho do Cristo, se tornam atitudes e não somente palavras. Então, que a gente possa contribuir com esse mundo amando, que a gente possa ajudar a corrigir esse mundo amando e respeitando. Sempre conscientes de que devemos nos portar aonde quer que cheguemos, em ambientes com muitas pessoas ou com uma só pessoa, sempre com boas maneiras, respeitando aquele ambiente íntimo, para que a gente possa contribuir na educação desse mundo de forma sólida, através sim do nosso exemplo, da exemplificação do Evangelho, sendo exemplos vivos do Evangelho do Cristo aqui na Terra. Tendo sempre em mente que somos seres espirituais, tendo uma experiência material. Que devemos sim respeitar e valorizar tudo aquilo que temos hoje aqui nesse mundo. Mas que daqui nós só levaremos aquilo que for consolidado no nosso mais íntimo, no mais íntimo do nosso ser. Então que a gente possa levar essa lição das boas maneiras para todos os lugares onde nós nos colocarmos presentes. Respeitando sempre aquele ambiente, respeitando sempre aquele irmão que está do nosso lado. Grande abraço a todos. Essa era a nossa mensagem de hoje. Espero que vocês, gostando dessa mensagem, possam compartilhar com o maior número de pessoas, para que a gente possa usar os recursos que o Cristo nos dá, que o Evangelho nos traz, para nos ajudar a construir uma vida cada vez melhor. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.